Meu nome é Ashley e, aos 32 anos, passei a última década construindo minha carreira como gerente na Preston & Associates, enquanto minhas irmãs mais novas, Sarah e Emma, estavam ocupadas começando suas famílias. Eu estava subindo na carreira. Não me entenda mal, eu amo meu trabalho, mas às vezes me pergunto se perdi algo ao longo do caminho. Sem marido, sem filhos, só eu e meu escritório de canto com vista para a cidade. Era uma terça-feira de manhã comum quando meu telefone tocou. O nome de Sarah apareceu na tela e eu atendi enquanto organizava uma pilha de relatórios na minha mesa. Ei, Ash, a voz animada de Sarah soou pelo viva voz. Aos 26 anos, minha irmã mais nova sempre foi a mais extrovertida. Tem um minuto? O que está acontecendo? Perguntei, embaralhando alguns papéis enquanto revisava os números trimestrais. Você sabe que a mamãe vai fazer 60 anos em 2 meses, certo? Ela fez uma pausa, como se esperasse que eu confirmasse um fato óbvio. Bem, estamos planejando algo especial e nos reunimos com todos para contribuir. Isso chamou minha atenção. Ok, de quanto estamos falando? Quando Sarah disse o valor, eu quase engasguei com meu café. Era mais do que eu tinha gasto nas minhas últimas férias que, pensando bem, aconteceram 3 anos atrás. Eu sei que é muito. Sarah se apressou em acrescentar, mas é para a mamãe, você sabe. Não, tudo bem, respondi, já abrindo meu aplicativo bancário. Vou transferir agora mesmo. Ótimo. Ah, e mais uma coisa. Tire uma semana de folga do trabalho para a comemoração. Não planeje nada para esse período, ok? As semanas seguintes passaram em um borrão de reuniões e prazos. De vez em quando, eu me perguntava o que minhas irmãs estavam planejando com todo aquele dinheiro, mas sempre que perguntava, elas desviavam com respostas vagas. Eventualmente, o trabalho tomou conta e o aniversário da mamãe foi ficando em segundo plano. Então chegou o jantar de sábado. Todos nos reunimos na casa dos nossos pais, mamãe, papai, minhas irmãs, tia Susan e seus filhos, meus primos Michael e Raquel. O caos típico de um jantar em família nos envolvia. Papai contando as mesmas piadas de sempre, mamãe mexendo na comida de todo mundo, as coisas de sempre. Foi então que Sarah soltou sua bomba. Então, disse ela, empurrando as ervilhas no prato com uma casualidade calculada, finalmente conseguimos organizar tudo para o aniversário da mamãe. Ela fez uma pausa dramática antes de soltar a notícia. Todos nós vamos passar uma semana no Mountain Pine Resort. A mesa explodiu em conversas animadas. Mamãe ficou radiante, papai já falava sobre ir para as pistas de esqui, e minhas irmãs discutiam quais trilhas queriam experimentar. Eu, por outro lado, franzi a testa. Por que ninguém me avisou antes? Perguntei, sentindo-me um pouco excluída. Eu nem tenho roupa para esquiar, e mal dá tempo de comprar agora. O barulho da mesa diminuiu, muito. Mamãe limpou a garganta, e meu estômago se revirou antes mesmo que ela dissesse qualquer coisa. Na verdade, querida, ela começou com aquele tom que usava quando estava prestes a me pedir um favor. Aquele tipo de favor que ela sabia que eu não poderia recusar. Nós esperávamos que você pudesse fazer um grande favor e cuidar das crianças enquanto estivermos lá. Eu olhei para minha família. Reunida ao redor da mesa de jantar, esperei que alguém risse e dissesse que era tudo uma brincadeira, mas o silêncio se alongou, quebrado apenas pelo suave tilintar dos talheres contra os pratos. Vocês querem que eu cuide das crianças? Finalmente consegui dizer. Todos os 5. Minha mente começou a contá-los automaticamente. O pequeno Jason, filho de Emma, Lucy, filha de Sarah, os gêmeos do meu primo Michael, Tom e Anna, e Pat, filho de Raquel, 5 crianças com menos de 7 anos. Bem, você é tão boa com eles, disse mamãe, como se isso explicasse tudo. Eles adoram a tia Ashley. Olhei ao redor da mesa novamente, ainda esperando ver um brilho de humor nos olhos de alguém, mas não havia, apenas rostos expectantes, aguardando meu sim de sempre. Mas isso não é justo, ouvi minha própria voz dizer, soando estranha até para mim. Eu também quero comemorar com todo mundo, é o aniversário da mamãe. Emma, minha irmã de 28 anos, largou o garfo com um suspiro. Vamos, Ashley, você vai ficar entediada lá de qualquer jeito, vai ser barulhento e lotado. Entediada? Repeti. E como você pode ter certeza disso? Ela trocou um olhar com Sarah antes de continuar. Você é ótima com as crianças, elas te adoram. Sejamos honestos,
Não é como se você precisasse de uma pausa da vida familiar. Senti meu peito apertar. O que isso quer dizer? Sara se apressou em responder, sua voz carregando aquele tom condescendente que ela aperfeiçoou ao longo dos anos. Ela só quer dizer que você não tem filhos ou marido para se afastar, ao contrário do resto de nós. Precisamos dessa pausa. Você entende, né? Os feijões verdes no meu prato ficaram embaçados enquanto eu piscava rapidamente para conter as lágrimas. Eu não daria a eles o gostinho de me ver chorar. Em vez disso, empurrei minha cadeira para trás e me levantei. Ashley, mamãe chamou, sua voz tingida de preocupação, mas não o suficiente para realmente me impedir. Sem dizer uma palavra, peguei minha bolsa do balcão e fui até a porta. Ninguém tentou me parar, ninguém gritou. O único som que me seguiu foi a voz da mamãe vindo da sala de jantar. Não se preocupem, ela vai ficar um pouco ofendida no começo, mas vai mudar de ideia, ela sempre muda. Enquanto caminhava até meu carro, as vozes deles foram desaparecendo atrás de mim, já voltando a discutir sobre pistas de esqui e equipamentos de inverno. O ar da noite estava fresco contra meu rosto, ajudando a clarear minha mente. 10 anos colocando todos os outros em primeiro lugar, sendo a responsável, a confiável. E foi isso que recebi em troca. A pior parte nem foi o pedido para ser babá. Foi a naturalidade com que presumiram que eu concordaria. O jeito como planejaram tudo sem sequer me consultar. Meu dinheiro, meu tempo, meus dias de férias, tudo usado sem que ninguém se preocupasse em perguntar. Como se eu fosse apenas um recurso a ser explorado, e não um membro da família a ser incluído. Passei metade da noite andando de um lado para o outro no meu apartamento, revivendo cada jantar em família, cada feriado, cada momento em que larguei tudo para ajudar alguém. As memórias voltaram à tona, cada uma assumindo um novo significado mais sombrio à luz dos eventos desta noite. Eu, aos 16, fazendo jantar enquanto mamãe ajudava a Emma com a lição de casa. Aos 18, recusando uma viagem de primavera com meus amigos para cuidar de Sara enquanto nossos pais viajavam no fim de semana. Aos 21, trabalhando em 2 empregos durante a faculdade para ajudar a pagar o vestido de baile de Emma. Ano após ano. Sacrifício após sacrifício. Após sacrifício após sacrifício. Ashley, você pode cuidar do Jason por algumas horas? A voz de Emma ecoou na minha cabeça. Eu realmente preciso de uma pausa. Ashley, você se importaria de levar os gêmeos para o fim de semana? O pedido de Michael soou como um disco quebrado. Raquel está sobrecarregada com Pat, e você é tão boa com crianças. Eu sempre disse sim. Sempre. Mesmo quando tinha reuniões importantes no dia seguinte. Mesmo quando estava exausta da minha própria semana de trabalho. Eu tinha orgulho de ser a confiável, a irmã responsável, a filha perfeita. Desmoronei no sofá, o couro frio contra minha pele. Os álbuns de fotos na mesa de centro chamaram minha atenção. Férias em família, onde eu sempre era a única atrás da câmera. Reuniões de feriado, onde eu sempre estava na cozinha enquanto todos os outros riam na sala de estar. Quando foi a última vez que alguém me perguntou o que eu queria? Não é como se você precisasse de uma pausa da vida familiar. As palavras de Sara continuavam ecoando na minha cabeça. Como se minha vida, minha carreira, minhas escolhas fossem de alguma forma menos válidas porque eu não era casada e não tinha filhos. Como se todos os meus sacrifícios não significassem nada porque não se encaixavam na definição deles do que importava. O sono não veio facilmente naquela noite. Eu me virei na cama, me lembrando de como trabalhei duro na faculdade com uma bolsa de estudos, determinada a não sobrecarregar meus pais financeiramente. Como comecei minha carreira imediatamente após a formatura, ajudando a colocar minhas 2 irmãs na escola. Todas aquelas noites no escritório, subindo na carreira, enviando parte do meu salário para casa para ajudar com as despesas da família. Pela manhã, eu tinha decidido. Eu não era uma pessoa confrontadora. Nunca fui. Tinha que haver uma maneira de resolver isso pacificamente. De fazê-los entender sem causar uma rixa familiar. Então fiz o que sempre fazia quando havia um problema, tentei consertá-lo. Esperei até um horário razoável na manhã de domingo antes de pegar o telefone. Mamãe atendeu no 3º toque. Oi, mãe, disse, mantendo minha voz firme. Eu estava pensando sobre a viagem ao resort. Na verdade, tenho uma solução. Fiz uma pausa antes de continuar. Eu vou pagar uma babá profissional para todas as 5 crianças.
Assim, todos podem aproveitar a celebração juntos. O silêncio do outro lado da linha se estendeu por um momento muito longo. Isso não vai funcionar, Ashley. Mamãe finalmente disse, sua voz firme. Não podemos confiar em um estranho com as crianças. Eles estão acostumados com você. Mãe, eu quero fazer parte da celebração também. Tentei explicar. Quero estar lá no seu aniversário. Eu poderia encontrar uma babá realmente boa, alguém com excelentes referências. Você sabe que não é exatamente uma borboleta social. Ela me cortou, sua voz afiada. Provavelmente ficaria desconfortável com todo o barulho e agitação de qualquer maneira. Ela fez uma pausa antes de acrescentar, como se estivesse me concedendo um favor. As crianças vão te manter ocupada. E você gosta de passar tempo com elas. É perfeito para todos. O clique da ligação terminando ecoou no meu ouvido antes que eu pudesse responder. Fiquei sentada ali, o telefone ainda pressionado contra minha orelha, enquanto as palavras da minha mãe se fixavam na minha mente. Ela nem sequer se preocupou em dizer adeus. Eu ainda estava olhando para o meu telefone. Ainda processando o desligamento abrupto da minha mãe, meu telefone vibrou novamente. O nome de Sarah piscou na tela. Como você ousa? Ela sibilou antes que eu pudesse dizer alô. Mamãe acabou de me contar sobre sua pequena sugestão de contratar uma babá. Você está tentando estragar tudo? Endireitei-me surpresa com o tom hostil da minha irmã. Estragar tudo? Estou tentando encontrar uma solução que funcione para todos nós. Já temos uma solução. A voz de Sarah subiu um tom. Está tudo planejado, Ashley. Tudo. E agora você está sendo completamente egoísta, tentando mudar todos os nossos arranjos no último minuto. A acusação me atingiu como um tapa. Eu estou sendo egoísta? Sim, você está. Ela disparou. Estamos planejando isso há semanas. Todo mundo está animado. O resort já está reservado, as atividades programadas, e agora você quer jogar tudo pro alto porque não pode simplesmente fazer uma coisa pela família? Minha mão começou a tremer. Uma coisa? Você está falando sério? Você sabe o que acontece se estragar essa viagem para todo mundo? Se arruinar a festa de aniversário da mamãe? A voz dela se tornou cortante. Nem se preocupe em falar comigo de novo. Eu falo sério, Ashley. A ligação caiu. Fiquei sentada, atordoada com a ameaça da minha irmã mais nova, quando meu telefone vibrou novamente. Mensagens recebidas. Desta vez, no grupo da família. Sarah, a família precisa se manter unida. Emma, todos ajudamos uns aos outros. Outra mensagem apareceu. Michael, lembra quando reguei suas flores ano passado enquanto você estava naquela conferência? E mais uma. Raquel, você é boa com as crianças, elas te amam. Por que não pode parar de ser ressentida e pensar no que é melhor para a família? Meus dedos voaram pelo teclado enquanto eu respondia. Uma família de verdade não tira vantagem uns dos outros. Uma família de verdade respeita os desejos de cada um e inclui todos nos planos. Uma família de verdade não manipula e não joga a culpa nos outros. Os 3 pontinhos apareceram. Depois desapareceram. Depois voltaram. E desapareceram de novo. Nenhuma resposta veio. Foi então que me ocorreu. A maneira como pediram dinheiro sem explicar para quê. O jeito cuidadoso como me disseram para tirar uma folga do trabalho sem mencionar o resort. A forma casual como anunciaram os planos no jantar, como se tudo já estivesse decidido. Eles planejaram isso o tempo todo. Enquanto eu estava trabalhando até tarde. Enquanto eu cuidava dos filhos deles. Enquanto eu tentava ser a filha e irmã perfeita. Eles estavam secretamente organizando essa viagem. Usaram meu dinheiro. Organizaram minha agenda. Planejaram me jogar 5 crianças sem sequer uma conversa. E agora que eu não estava seguindo o roteiro, estavam tentando todas as táticas de manipulação que conseguiam imaginar. Culpa. Chantagem emocional. Ameaças. Tudo para me forçar a voltar para a caixa que criaram para mim. Algo estranho acontece quando você finalmente vê através da névoa da manipulação. De repente, tudo se torna cristalino. Eu me senti mais leve do que em anos. A culpa que me pesava foi substituída por outra coisa. Determinação. Abri meu laptop. E comecei a pesquisar. Em 1 hora eu já havia reservado um hotel à beira-mar na Flórida. Nada muito sofisticado. Mas era só para mim. Mas tinha uma varanda com vista para o oceano e ficava a uma curta distância de tudo que eu poderia precisar.
Até me permiti gastar um pouco mais em uma passagem de avião de primeira classe. Afinal, eu tinha dinheiro de sobra, já que não iria esquiar. Os dias seguintes no trabalho foram surpreendentemente tranquilos. Minha família parou de ligar e enviar mensagens. Provavelmente pensavam que eu estava em casa, me preparando para uma semana de babá. Talvez até comprando lanches extras e planejando atividades. O pensamento me fez sorrir enquanto eu arrumava minhas roupas de praia e meu novo maiô. Férias tropicais no meio do inverno? Minha colega Janete perguntou quando me viu verificando a previsão do tempo para a Flórida. Às vezes, você precisa fazer algo inesperado, respondi, surpresa com quão libertador foi dizer isso em voz alta. Na manhã do meu voo, dei uma última olhada ao redor do meu apartamento. Eu tinha limpado tudo meticulosamente. Hábito, suponho. Geladeira vazia. Janelas devidamente trancadas. Tudo em perfeita ordem. Como sempre. Exceto que, dessa vez, eu não estaria aqui para atender nenhuma ligação desesperada pedindo ajuda com as crianças. Quando o avião decolou, desliguei meu telefone e o guardei na bolsa. Sem mídia social. Sem e-mails. Sem drama familiar. Só eu, a praia e uma semana inteira de liberdade. O ar quente da Flórida me envolveu como um abraço assim que saí do aeroporto. As palmeiras balançavam na brisa. O cheiro do oceano era inconfundível, mesmo ali. Meu quarto de hotel era ainda melhor do que nas fotos. A varanda oferecia uma vista perfeita do horizonte azul infinito. E o som das ondas quebrando contra a costa me trouxe uma paz que eu nem sabia que precisava. Naquela primeira tarde, caminhei descalça na praia, sentindo a areia quente se espalhar entre os dedos dos pés. Quando foi a última vez que eu fiz algo assim? Quando foi a última vez que fiz algo só para mim? Eu nadei na piscina do hotel. Li um livro sem interrupções. Jantei em um restaurante tranquilo à beira-mar, onde ninguém precisou que eu cortasse a comida ou limpasse os respingos na mesa. Do meu quarto, assisti ao pôr do sol tomando uma taça de vinho, sem me preocupar com horários, rotinas ou responsabilidades alheias. Na minha última manhã na Flórida, saboreei cada momento de paz. Sabia que, eventualmente, teria que ligar meu telefone novamente. Enfrentar qualquer caos que eu tivesse deixado para trás. Mas eu não esperava o que encontrei. Assim que o telefone ligou, começou a vibrar sem parar. Mensagens. Chamadas perdidas. Correios de voz. Centenas deles. As primeiras mensagens começaram exatamente uma semana atrás, na manhã do dia em que viajei. Minhas mãos tremiam levemente enquanto eu deslizava pela tela. Sarah, onde você está? Estamos do lado de fora da sua casa. Emma, Ashley, abre a porta. As crianças estão ficando inquietas. Michael, ei, trouxemos o Tom e a Ana, como combinado. Você está em casa? Raquel, Ashley, o que está acontecendo? O Pet está perguntando por você. Conforme lia, eu conseguia imaginar a cena com perfeição. Minhas irmãs e primos do lado de fora da minha casa vazia. 5 crianças confusas. Suas malas prontas para o resort. Seus planos cuidadosamente elaborados desmoronando diante deles. O tom das mensagens mudou rapidamente de confusão para pânico. Sarah, isso não tem graça. Ashley, onde você está? Atende o telefone. Emma, o que devemos fazer com as crianças? Você não pode simplesmente desaparecer assim. Então veio a raiva. As mensagens de Sarah tornaram-se venenosas. Sarah, a sua bruxa egoísta, como você pôde fazer isso conosco? Emma não ficou muito atrás. Emma, eu não posso acreditar que você seja tão imatura. O aniversário da mamãe foi arruinado por sua causa. Mas foram as mensagens da minha tia Susan que realmente me pegaram de surpresa. Nunca tinha visto usar esse tipo de linguagem antes. Tia Susan, sua ingrata, você arruinou tudo. Aquelas crianças estavam contando com você. As mensagens da minha mãe começaram mais tarde naquele dia. Estou tão decepcionada com você, Ashley. Nunca pensei que você seria tão egoísta, depois de tudo que fizemos por você. Meu pai, que raramente mandava mensagens, enviou apenas uma curta e direta. Sua mãe está chorando. Espero que você esteja feliz consigo mesma. As mensagens de voz eram ainda piores. Eu podia ouvir a raiva, a decepção, as acusações em suas vozes. Parentes com quem eu não falava há meses,
de repente, apareciam condenando meu comportamento. Você sempre foi tão confiável. Como pôde fazer isso com sua própria família? Aquelas pobres crianças, você arruinou tudo. Sentei-me ali, no meu tranquilo quarto de hotel, lendo mensagem após mensagem. Aprendendo exatamente o que minha família pensava de mim quando eu finalmente parei de ser a solução conveniente para todos. As palavras que usaram. Os nomes que me chamaram. As suposições que fizeram sobre meu caráter. Era como conhecer uma família completamente diferente. Uma que estava se escondendo atrás de sorrisos falsos e pedidos casuais de favores. Sem responder a nenhum deles, fiz minhas malas e fui para o aeroporto. Era hora de voltar para casa. Mas eu não era mais a mesma Ashley que partiu uma semana atrás. Aquela Ashley talvez tivesse se desculpado. Talvez tivesse se sentido culpada. Talvez tivesse tentado compensar todos por sua falta. Mas aquela Ashley não existia mais. Eu tinha acabado de desempacotar minhas roupas de praia quando ouvi batidas agressivas na porta da frente. Antes mesmo de poder alcançá-la, ouvi o som familiar de uma chave girando na fechadura. A chave de emergência que eu dei à minha mãe anos atrás. Apenas para emergências. Eles entraram como uma tempestade furiosa. Minha mãe liderava o ataque, com Emma e Sarah flanqueando seus lados. Todas de rosto vermelho e olhos arregalados. O sentimento de paz que eu cultivei na Flórida evaporou instantaneamente. Você tem alguma ideia do que fez? Sarah gritou, dando um passo à frente. Você arruinou tudo, tudo. Fiquei firme, observando enquanto despejavam sua fúria na minha sala de estar. A mesma sala onde cuidei dos filhos delas inúmeras vezes. Onde cancelei meus próprios planos para acomodar suas emergências. Onde sempre fui a pessoa confiável. Mike e John se recusaram a ficar com as crianças. Emma cuspiu as palavras, referindo-se aos maridos. Ambos, de repente, tinham negócios importantes para cuidar. Então Sarah teve que ficar em casa com todos os 5 filhos enquanto fomos ao resort. Ela perdeu o aniversário da mamãe por sua causa. A viagem toda foi arruinada, mamãe acrescentou, sua voz crescendo. Ninguém conseguiu se divertir. Tudo o que fizemos foi falar sobre como você nos traiu, como decepcionou todo mundo. Seu pai nem sabia esquiar direito, de tão chateado que estava. Eles continuaram. Falando um por cima do outro. Cada um tentando superar o outro em expressar sua decepção e raiva. Mas, quanto mais falavam, mais absurdo tudo parecia. Até que algo dentro de mim quebrou. Mas não da forma que eles esperavam. Eu comecei a rir. O som da minha risada cortou suas acusações como uma faca afiada. Como uma faca. Eles pararam no meio da frase, olhando para mim como se eu tivesse enlouquecido. O que há de tão engraçado? Mamãe perguntou, seu rosto ficando ainda mais vermelho. O que poderia ser engraçado sobre essa situação? Limpei as lágrimas de riso dos meus olhos. Vocês realmente não veem o quão ridículo isso tudo é? Não entendem o quão absurdos parecem agora? Absurdo? Emma gaguejou. O que é absurdo sobre isso? Você planejou toda essa viagem em segredo. Interrompi. Minha risada desapareceu, mas minha voz permaneceu firme. Vocês decidiram, sem me perguntar, que eu cuidaria dos seus filhos. Pegaram meu dinheiro, me disseram para tirar uma folga do trabalho e simplesmente presumiram que eu entraria nos seus planos. E agora, porque tudo desmoronou por causa dessas suposições, vocês estão aqui me chamando de vilã? Mamãe balançou a cabeça, confusa. Sua voz saiu mais baixa desta vez. Mas, você sempre ajudou antes. Você nunca disse não. E esse é exatamente o problema. Interrompi. Porque eu sempre ajudei. Vocês começaram a tirar vantagem de mim, pararam de me ver como filha ou irmã e passaram a me ver como uma babá gratuita. Pararam de considerar meus sentimentos, meus planos, a minha vida. Isso não é verdade. Sarah protestou, mas sua voz não tinha convicção. Levantei uma sobrancelha. Então, por que vocês não me incluíram no planejamento? Por que não me perguntaram se eu queria ir ao resort? Por que simplesmente presumiram que eu ficaria feliz em ficar para trás com 5 crianças enquanto todos os outros se divertiam? Observei seus rostos, esperando ver algum reconhecimento. Alguma compreensão do que tinham feito comigo. Mas, em vez disso, vi suas expressões endurecerem. Você está sendo egoísta, mamãe disse,
Sua voz fria. Você arruinou meu aniversário. Você machucou suas irmãs. Você decepcionou as crianças. Não foi assim que eu te criei. Senti a última fagulha de esperança se apagar. Não, mãe, vocês é que estão sendo egoístas. Cruzei os braços, minha voz firme. Toda essa situação é culpa de vocês, não minha. Mamãe se ergueu, seu rosto inexpressivo como pedra. Se é assim que você se sente, então talvez eu não tenha mais uma filha chamada Ashley. Engoli em seco. Mas quando falei, minha voz saiu baixa e clara. Se é isso que você quer, mãe, então que assim seja. Já se passaram 6 semanas desde aquele confronto final na minha sala de estar. 6 semanas de silêncio. Quebradas apenas por notificações ocasionais quando algum parente faz outra postagem velada nas redes sociais. Algumas pessoas só pensam em si mesmas. Mamãe escreveu na semana passada, seguida por uma dúzia de comentários simpáticos de parentes e amigos que só conhecem a versão dela da história. A família deve sempre vir em primeiro lugar, Sarah postou ontem, junto com uma foto de sua filha. Tão abençoada por ter pessoas na minha vida que realmente entendem o que isso significa. Emma foi mais dramática. Um longo texto sobre pessoas tóxicas que destroem laços familiares com seu egoísmo. Ela não me marcou, é claro. Mas todos sabiam sobre quem ela estava falando. Meses atrás, essas postagens teriam me devastado. Eu teria passado horas elaborando respostas na minha cabeça. Perdido noites de sono me perguntando se, talvez, eles estivessem certos. Mas agora, eu apenas passo por elas. Às vezes, até com um pequeno sorriso no rosto. Quão previsíveis eles se tornaram. Mudei minha rotina. Em vez de passar meus finais de semana esperando ligações de emergência para cuidar dos filhos deles, entrei para um clube do livro local. O primeiro encontro foi estranho. Sentada em uma cafeteria, cercada por estranhos, sem um telefone vibrando a cada 5 minutos. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu estava exatamente onde queria estar. Numa manhã de sábado, acordei sabendo que meu telefone não tocaria com um pedido desesperado de ajuda de uma das minhas irmãs. Na semana passada, reservei outra viagem de férias, uma viagem para a Europa na primavera. Dessa vez, não precisei verificar a agenda de ninguém, nem me certificar de que não entraria em conflito com as necessidades de outra pessoa. Apenas vi uma boa oferta e aproveitei. Às vezes, nos momentos de silêncio, penso nos meus sobrinhos e sobrinhas. Sinto falta deles. Mas não da maneira como foram usados como armas contra mim. Espero que, um dia, quando forem mais velhos, eles entendam. Talvez até reconheçam os mesmos padrões em suas próprias vidas e escolham de forma diferente. Ainda tenho a chave de emergência que minha mãe usou naquele último dia. Provavelmente deveria devolvê-la pelo correio. Mas algo sempre me impede quando penso nisso. Talvez uma parte de mim ainda espere que, um dia, eles compreendam. Que percebam como suas ações e expectativas foram injustas. Que enxerguem como tiraram vantagem do meu amor por eles. Que entendam que família não significa se sacrificar constantemente para atender às necessidades dos outros. Mas não vou mais esperar por esse dia. Não vou mais colocar minha vida em pausa esperando pela aprovação ou compreensão deles. Pela primeira vez na minha vida, estou me colocando em primeiro lugar. E isso parece certo. Ontem, apaguei o grupo da família do meu telefone. Não fiz um anúncio. Não tentei me explicar. Apenas me afastei silenciosamente de mais uma obrigação. De mais uma fonte de estresse. Alguns podem chamar isso de egoísmo. Minha família certamente chama. Mas aprendi que há uma diferença entre ser egoísta e ter respeito próprio. Às vezes, a coisa mais saudável que se pode fazer é se afastar de pessoas que não conseguem enxergar seu valor além daquilo que você pode fazer por elas.